Glória a Deus. Vamos ouvir agora a abençoada e poderosa palavra de Deus, né? Eu gostaria que todos abrissem comigo lá em Deuteronômio. Glória a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio, capítulo 27, o verso 9 ao 26. Amém. Amém? Amém. Está escrito assim: falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, nesse dia vieste a ser por povo do Senhor, o teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e fará os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas protestarão todo o povo de Israel em alta voz, dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o seu cego errar do caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a auréola de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não os cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui no Antigo Testamento é um texto que nos traz algumas verdades profundas sobre as leis administrativas que regem a terra, tá? Em geral, tá? A gente vê aqui que está bem claro, né? Que é bênção para os obedientes, tá? E maldição ou coisas más se apegarão nas pessoas desobedientes, tá? O que está acontecendo aqui? Moisés, ele se reúne com os sacerdotes e levitas, e
os cabeças das tribos, tá? São 12 tribos, e a gente vê que 6 dos cabeças da tribo, né, que é conhecido como Simeão, Levi, Judá, Isacar e José e Benjamim, né, eles estão sobre o monte Gerazim para abençoar todo o povo da terra, tá? E as outras 6 da tribo, né, que estão sobre o monte Ebal, que é Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali, eles estão lá para amaldiçoar os desobedientes, irmão, tá? Os sacerdotes e os levitas subiram, e de acordo com o que eles iam proferindo, tá? Tanto bênção como maldição, bênção na vida dos obedientes e maldição na vida dos desobedientes, e o povo ia entrando em concordância, tá? Maldito aquele, o povo, amém, tá? E do capítulo 28, do verso 1 até o verso 14, a gente vê que eles estão sobre o monte Gerazim abençoando o povo, e de acordo com que os levitas e sacerdotes abençoam, o povo diz amém. Irmãos, essas leis que foram estabelecidas pelo próprio Deus no monte Ebal e no monte Gerazim são leis que regem a terra. Essas leis foram estabelecidas pelo próprio Deus para o regimento da humanidade na terra, e essas leis não podem ser revogadas, elas não podem ser quebradas, elas não podem ser mudadas, tá? Ninguém pode tocar nesses princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Bênção para os obedientes e coisas más ou maldição para os desobedientes. Nós chamamos isso de leis administrativas, lei da semeadura, tá? Nós lemos só um pouquinho no verso 27 aqui, do 14 ao 26, sobre algumas maldições. Mas se você for no 28, do 14 ao 68, você vai ver, você pode meditar depois, quanta coisa ruim, quanta maldição, quanto embaraço, quanto enrosco, quanta enfermidade, quanta coisa má vai conviver na vida daqueles que são desobedientes, tá? São leis administrativas que regem a igreja, que regem o povo, que regem a humanidade. Bênção para os obedientes e maldição para os desobedientes, irmão. Vamos ler só um pouquinho das bênçãos para os obedientes, só para nós ver, capítulo 28 aí, do 1 ao 14, olha quanta bênção que foi proclamada, tá? São leis administrativas que regem a humanidade, lá no monte Gerazim, né? Por Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, eles confirmavam com amém o que os sacerdotes e os levitas programavam, ao 28, do 1 ao 14, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será o entrares e bendito será o saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos
fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha o 9. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Você vê aqui, irmão, quantas bênçãos programadas, já conquistada por Cristo na cruz do Calvário, pronto para derramar sobre a vida de todos aqueles que obedecerem à voz do Senhor, às leis do Senhor, os estatutos, as regras que regem a igreja de Cristo. Então, irmãos, no Monte Gerizim e no Monte Ebal foram decretados leis administrativas que regem o povo. Se você for ler do 15 até o 68, tá aqui, ó, maldições sobre os filhos da desobediência, né? Então são leis que regem a humanidade, tá? São leis administrativas que regem o povo. Nós conhecemos como lei da semeadura, tá? Agora, nem tudo que está acontecendo na nossa vida, irmão, muitas vezes são atos de desobediência, tá? A maioria das colheitas nossas, sim, são desobediências, tá? Algumas coisas que às vezes Deus permite que aconteça na nossa vida, algum propósito divino de nos ensinar algo, de nos apresentar uma revelação, de fazer com que nós cresçamos na fé ou exercitamos a nossa fé, tá? Mas nós temos que ficar consciente que hoje nós estamos colhendo muita coisa que nós plantamos lá atrás, tá? E amanhã nós vamos colher o que nós estamos plantando hoje. A lei da semeadura, ela é infalível, tá? As leis da semeadura são infalíveis, inerrantes, foram decretadas pelo próprio Deus, tá? E não há falha no julgamento das colheitas, tá? Nós temos que gravar isso em nossa memória. Lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, está escrito assim, ó: não erreis. Olha aí, Deus já começa logo no versículo: não entre pelo caminho errado, tá? Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, semeadura, ou a lei da semeadura. Tudo que eu faço é visto pelo mundo espiritual ou pelas leis que regem a terra como semeadura, tá? Tudo que eu faço, minha conduta, minhas decisões, minhas orações, minhas pregações, tá? Tudo que eu faço, tudo que sai de mim, seja ela um gesto, seja um olhar, seja uma expressão facial, seja um comentário de uma pessoa, tá? Seja uma crítica destrutiva, seja uma acusação, tudo que sai de mim, ou é semente boa ou é semente má, tá? Nós temos que avaliar isso aí, tá? Reconhecendo que o que sai de mim são sementes plantadas numa terra
Então eu tenho que avaliar melhor os tipos de semente que eu tenho lançado na terra, porque tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Tem uma data programada, uma hora a cobrança vai chegar, a fatura vai chegar, e nós seremos cobrados por Deus das coisas erradas, como também nós seremos abençoados pelos bem-feitos da nossa parte, tá? Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, ele começa assim, ó: não erreis, tá? Procure não lançar semente errada na terra. Ele diz assim, ó: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, tudo que ele plantar, tudo que ele lançar na terra, todas as suas ações, comportamentos, decisões, crítica, apontamento de tudo que você fala da vida do próximo, ou da igreja, ou da liderança, tudo que você faz, isso também ceifará, tá? Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Está vendo aqui? O que eu semear, segundo as minhas ideias, as minhas filosofias, os meus comportamentos carnais e mundanos, eu vou colher é corrupção, é coisa má que vai vir sobre a minha vida. Mas o que eu plantar no espírito, segundo as leis divinas, segundo as orientações, né, como o amor, o perdão, a reconciliação, a pregação, a oração, o convite, as coisas boas que nós temos oportunidade de fazer, nós vamos colher o que? A vida eterna. Quem é a vida eterna? A abundância de Cristo e as promessas prometidas no Monte Gerizim, tá? Porque do Monte Gerizim veio as bênçãos para os obedientes, e do Monte Ebal foi declarado maldição, coisa ruim nas vidas daqueles que são desobedientes. E hoje, irmão, até no dia de hoje, enquanto haverá essa esfera humana na terra, essas leis vão reger mesmo a terra, tá? Eu tenho que ter consciência de uma coisa: eu serei abençoado por Deus pelas minhas boas sementes lançadas na terra, como eu também serei cobrado por Deus das minhas más sementes lançadas sobre a terra, né? Então nós temos que ficar consciente disso. Algumas orientações importantes: avalie bem o que você está plantando, pois tenha consciência que virá a cobrança, tá? Tenha consciência que virá a cobrança. Então nós temos que pensar bem, avaliar bem, de um ano para cá, de 6 meses para cá, de um mês para cá, o que eu estou plantando, com o meu falar, com a minha língua, com as minhas decisões, com as minhas ações. O que eu estou plantando? Eu estou plantando na carne, ou eu estou plantando no espírito? Eu estou obedecendo a Deus, ou estou obedecendo o diabo? Eu estou fazendo a vontade minhas filosofias, minhas ideias, ou eu estou procurando fazer a vontade do Senhor? Nós temos que avaliar bem, irmãos. Se você tem consciência que você é uma plantação diária, e que tudo que você plantar você vai colher, e que você plantar de bom também você vai ser abençoado, então nós podemos mudar a nossa plantação de hoje para amanhã. Nós podemos mudar, falar: a partir de hoje eu não quero mais odiar aquela pessoa, eu não quero mais desejar o mal, eu não quero mais se vingar, né? Porque tudo aquilo que a gente faz para atingir as pessoas de forma negativa são sementes más. Quando eu abro a minha boca para difamar uma pessoa, são sementes más. Quando os meus comportamentos atingem as pessoas de forma negativa, são sementes más. E eu tenho que ter consciência que tudo, uma hora, vai chegar a cobrança para mim, vai chegar a fatura. Deus vai proclamar, vai programar tudinho para poder cobrar as nossas ações. Então, hoje você está colhendo o que você plantou ontem. Fica consciente disso, tá?
e amanhã você vai estar colhendo o que você está plantando hoje. É as leis que regem a humanidade. Você acha que Deus ia colocar bilhões de pessoas na terra e não iam colocar leis para reger a humanidade? As leis administrativas regem automaticamente, irmão. Plantou coisa boa, já está fazendo, ele está fazendo um plano no mundo espiritual para fazer você colher. Plantou coisa ruim, também vai colher o que está plantando de ruim. Isso são leis, irmãos, que regem a humanidade. São leis que regem a minha vida, regem a sua vida, tá? Então muita coisa que está acontecendo hoje na minha vida, na sua vida, são plantações de ontem, são decisões erradas, são plantações erradas, são sementes amargas que nós lançamos. Quantas vezes nós abrimos a boca e arrebentamos com a imagem do próximo, sem pensar, sem analisar as consequências. Muitas vezes nós não analisamos, irmão, o que nós estamos fazendo. Nós estamos derrotando com a imagem de pessoas. Quantas pessoas, irmão, é odiada na sociedade porque alguém defamou por causa de uma inveja ou de um ciúmes. E muitas pessoas odeiam ela por ouvir falar, mas nem sabe quem é ela. Deus vê tudo isso. Deus, ele vê tudo. O nosso Deus é onipresente, onisciente, ele é presciente, ele vê tudo, está em todos os lugares. Então nós temos que ser mais vigilantes, irmão. Escolha as melhores sementes para plantar. Você tem capacidade para isso. Escolha. A partir de hoje eu não quero mais falar da vida de ninguém, eu não quero mais amaldiçoar ninguém, eu não quero mais acusar e nem criticar ninguém de forma destrutiva. Eu não vou mais participar de coisas que atingem os outros de forma... Você tem capacidade para escolher as suas decisões. Eu não vou mais fazer aquilo, não vou andar mais com fulano, vou evitar certas coisas. Você tem capacidade para escolher as tuas sementes. Você não precisa ficar lançando semente de qualquer forma na terra, irmão. Existem leis administrativas, irmão. Os sacerdotes, os levitas subiram no Monte Ebal e no Monte Gerazim. Eles abençoaram os obedientes e eles amaldiçoaram os desobedientes, irmão. São leis administrativas que vai reger sua vida. O dinheiro não pode quebrar esse princípio. A sua filosofia não, ela pode defender você por algum tempo dessas leis administrativas, mas essas leis administrativas, elas irão ultrapassar as suas filosofias humanas e elas trarão para você as consequências dos seus atos. Ninguém pode barrar. As leis humanas não podem fazer outras leis para corromper essa lei, porque as leis administrativas, bênção para os obedientes e maldição para os desobedientes, foram estabelecidos pelo próprio Deus. Ninguém pode quebrar. E isso, irmão, é individual, irmão. A sua colheita é individual, tá? Você pode escolher as suas novas plantações. Pastor, eu estou enroscado sim, eu me compliquei, eu plantei tanta coisa ruim de 10 anos para cá, e hoje eu estou sofrendo com isso, pastor. Deus está disposto a te perdoar, mas comece uma nova plantação, comece em uma nova etapa da sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então Deus deu essa capacidade agora de você enxergar que as suas ações, elas podem ser más, podem ser boas. Você tem a capacidade de escolher a semente que você tem que plantar. Faça isso. Eu gostaria que você abrisse comigo em Juízes capítulo 1. Nós vamos ver a passagem de um homem, Adoni-Bezeque. Só para você ver que as leis administrativas que regem a terra, ela não falha. Ela não falha. O que você fez ontem está registrado. Está registrado em um livro memorial. E Deus vai programar a hora certa de fazer você colher aquilo que você plantou. Juízes capítulo 1. Olha só, nós vamos ver até o versículo 7.
Presta bem atenção que você vai ouvir aqui, ó. Amém? Amém. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Irmãos, quando Josué morre, eles perguntam a Deus: nós vamos invadir os cananeus, e quem que vai subir? Estava chegando a hora de Deus trazer uma sentença sobre um rei chamado Adoni-Bezeque. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as coisas que a gente faz está registrado, e tem um tempo certo para chegar a cobrança. Às vezes você praticou algo há 3, 4, 5, 10 anos atrás, e parece que está tudo esquecido. Tem coisa que às vezes você fez há 18, 19 anos atrás, e parece que Deus esqueceu. Não! Deus não esquece de nada que nós plantamos. Só que existe um tempo certo para a colheita de cada semente lançada nessa terra. Então agora eles questionam Deus, né? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então ele fala: Judá, você vai subir, invade a terra dos cananeus e toma posse, você vai vencer. Então disse Judá a Simeão seu irmão: sobe comigo a herdada que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que tu caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Fizeram uma aliança os dois: ó, vamos fazer o seguinte, se une comigo, nós invade cananeu, porque caiu por sorte, Deus falou para mim, quando nós conquistar, depois eu somo com você, e nós também ganhamos a outra terra, a qual Deus prometeu a você. Então eles fizeram aliança para subir a peleja. Mas olha só: e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam quem? Quem que eles acharam lá? Adoni-Bezeque. É este homem que eu quero que você grave, tá? Tudo que Adoni-Bezeque estava fazendo de abominável, a atrocidade que ele estava cometendo contra os reis inimigos dele, estava sendo registrado no coração de Deus. E chegou um dia que Deus decidiu: agora eu vou parar ele, eu vou cobrar a atrocidade, a maldade, o que ele está praticando. Olha o verso 5: e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, feriram os cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam. E quando eles pegaram Adoni-Bezeque e prenderam ele, o que eles fizeram desse homem? E cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Foi a primeira coisa que eles fizeram: cortaram os dedão da mão e os dedão do pé. Assim que eles pegaram Adoni-Bezeque, eles cortam os dedão da mão e eles cortam os dedão dos pés. Olha o que Adoni-Bezeque fala agora, no verso 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Está vendo aqui? Ele reconhece, tá? Assim como 70 reis que eu despojei e trouxe, eu cortei os dedão dele, dos pés e das mãos, assim Deus me cobrou. Deus fez comigo da mesma forma que eu fiz com os 70 reis. Está vendo, irmão? As leis administrativas que regem os obedientes e os desobedientes são infalíveis, são inerrantes. Pode até demorar um pouco, tá?
Você pode até achar que Deus não viu, que já está tudo abafado, que não vai acontecer mais nada, que não haverá cobrança, o que passou, passou. Deus não falha, Ele é infalível em suas coisas. Provérbio 22, verso 8, está escrito assim, ó: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Está vendo? Com outras palavras, ele está dizendo assim, ó: aquele que planta injustiça, aquele que planta maldade, tá? A minha cobrança em cima da semeadura do mal será completa. Eu não vou corrigir ele 10%, eu não vou cobrar 50%, nem 80%, nem 90%, não. Ele vai ser cobrado segundo a plantação da sua maldade e a plantação das suas injustiças. Então Deus, irmão, Ele é 100% perfeito em abençoar, como também Ele é 100% perfeito em nos corrigir, nos castigar e trazer para nós as consequências dos nossos erros. Olha só, Gênesis capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, olha só, grava esse versículo, tá? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Está vendo aqui? São leis administrativas que regem a terra e que regem a natureza também, irmão. Olha lá, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem que criou todo esse sistema aqui? Foi o próprio Deus. E enquanto a terra durar, essas leis impostas por mim, diz o Senhor, não cessarão. Amém? Amém. Adoni-Bezeque, irmão, foi um rei cananeu que praticou uma maldade com 70 reis. Nós acabamos de ler o texto dele. Adoni-Bezeque, ele cortava os dedos polegares dos pés e das mãos dos seus inimigos. E quando ele caiu na mão de Judá, quando ele caiu na mão dos israelitas, a primeira coisa que os israelitas fizeram foram cortar os polegares das mãos e dos pés dele, para ele sentir o preço da sua plantação, tá? A amargura da sua plantação, tá? A dor das suas plantações, porque Deus, Ele não vai falhar em abençoar os obedientes, você pode ter certeza disso, tá? Toda a obediência sua praticada, toda a sua dedicação, um pano que você passa no chão de uma igreja, tá? Uma limpeza que você faz, um convite, todos os atos de bondade, todos os atos de feitura boa sua, lançado na terra, Deus vai estudar nos mínimos detalhes como trazer uma recompensa, né? Todos os dízimos e ofertas, todas as suas práticas, atividades, tudo aquilo que você faz pelo reino, pela igreja, pelas pessoas, né? Uma cesta básica, um telefonema, uma palavra de fortaleza para levantar um abatido, tudo isso é registrado e Deus estudará uma maneira de abençoar a sua vida. Deus não vai dever para você, Deus vai te abençoar. Continue fazendo bem, continue fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Amém, igreja? Amém. Abra comigo em Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas, lá no finalzinho da Bíblia. Gálatas capítulo 6, verso 8. Amém? Olha só, nós estamos falando sobre a lei da semeadura. Gálatas 6, 8. É depois de Coríntios. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha o 9.
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher, se não houvermos desfalecido. Tá vendo? Então, todo bem que você pratica, Deus vai fazer uma maneira de você colher, tá? E eu só faço bem, irmão, quando eu obedeço a Deus, quando eu faço no Espírito, quando eu obedeço às leis que regem a terra. Deus vai estudar uma maneira de fazer voltar para você toda a sua plantação. Abra comigo agora 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver alguns textos que nos dá base, no Novo Testamento, para as leis que foram construídas no Antigo Testamento. 2 Coríntios 6, 9, do 6 ao 10, olha só para você ver. 2 Coríntios capítulo 9. Amém? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Olha aí, irmão, presta bem atenção no que está dizendo aqui, ó. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Tá vendo? Ele já começa dizendo: olha, eu estou de olho nas suas plantações, eu estou de olho em cada semente que você planta. Ele está dizendo assim: fique consciente, tá? Que eu sei até a medida das suas plantações, eu sei o quanto você tem plantado, eu sei o quanto você tem semeado, eu tenho tudo registrado aqui. Se você semear bastante, você vai colher bastante. Se semear pouco, vai colher pouco. A lei da semeadura. Olha o 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A nossa semeadura, irmão, ela tem que ser algo voluntário. Aquilo que eu falei, você tem capacidade para decidir fazer o que é bom e reto e agradável aos olhos do Senhor, tá? Então tá bem claro, cada um contribui segundo propõe no seu coração. A partir de hoje, pastor, eu quero mudar. Eu quero mudar minha maneira de ser, minha maneira de falar, minha maneira de se expressar. Eu quero mudar meus comportamentos, a minha vida. Eu quero semear nova semente, porque eu não aguento mais colher as coisas do passado. Escolha. Olha o verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Olha o 10. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Está vendo? Então Deus, irmão, Ele está de olho em cada semente que nós lançamos na terra. Ele está de olho, Ele está registrando, Ele está medindo a quantia que nós plantamos, em todos os sentidos, irmãos. Tanto financeiro, como boas ações, como boa conduta, como bom comportamento. Em todos os sentidos, nós somos um plantador de semente. Dia e noite nós estamos plantando e nós vamos colher, você pode ter certeza. Isaías capítulo 61, verso 11, está escrito assim, ó: pelo que tenho observado, quem planta o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Está vendo aqui? Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. Amém? Abra comigo para a gente concluir Jó capítulo 4, lá no Antigo Testamento. Jó capítulo 4. Tem uma mensagem lá também que fala sobre a semeadura. Jó capítulo 4, verso 8, está escrito assim, ó:
segundo o que eu tenho visto. Olha aí para você ver, a palavra de Deus ela é clara e simples de entender. Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, quer dizer, os que plantam maldade, tá? Os que plantam maldade e semeiam mal, isso também eles vão colher. Tá vendo? Então Deus ele está de olho em todas as nossas semeaduras. Sabe o que eu entendo em cima disso, irmão? Não existe destino, tá? Não existe destino. Aquele já tem um destino traçado. Não existe. Existe a lei da semeadura. Plantações boas e plantações ruins, tá? Atitudes boas, atitudes ruins, tá? Palavras boas, palavras ruins, obedecer a Deus ou obedecer ao diabo, obedecer ao reino que é administrado por Deus, ou o reino e a corrupção que é administrado por Satanás. Então eu posso mudar o meu futuro com as minhas decisões e atitudes? Sim, eu posso escolher novas plantações, eu posso escolher Jesus, eu posso entregar minha vida a Jesus, eu posso ser de Jesus, eu posso plantar nova semeadura para lá na frente passar por novas colheitas. Irmãos, há 23 anos atrás, cirrose, pulmão destruído pelo crack, pelas drogas, pela cocaína, 2 anos morando na rua, comendo lixo, pedindo comida nas casas, passando humilhação, fugindo para não morrer a tiro, para não morrer a facada, complicado, uma vida complicada, uma vida dilacerada. Tem coisas que eu não tenho nem como dizer aqui. Eu estava colhendo o que eu estava plantando. De uma hora para outra Deus entrou na minha vida e disse: agora você é meu filho, você pode começar uma nova história, eu estou contigo nessa nova história. E de 23 anos para cá, irmão, eu passo por muitas lutas, mas eu comecei uma nova plantação, e Deus mudou a minha história de vida. Então eu posso escolher plantar, irmão, coisas boas, ao invés de ficar plantando coisas ruins. Conclusão, irmão, eu quero que você vá embora daqui hoje pensando da seguinte forma: eu preciso mudar as minhas semeaduras, eu preciso mudar as sementes que eu tenho lançado na terra. Se eu sou um plantador diário, e tudo que eu vou plantar eu vou colher, e eu não quero colher frutos amargos lá na frente, então eu vou mudar a minha maneira de ser. Eu quero aprender com Deus, eu quero aprender com o Espírito, eu quero aprender com Cristo, com a palavra, o que é uma nova semeadura, para que eu possa colher novos frutos lá na frente. Amém? Amém. Adoni-Bezeque, ele tinha feito uma maldade, uma atrocidade com 70 reis, e ele achou que estava tudo certo, mas não. Tem o tempo certo. De uma hora para outra a fatura vai chegar, a cobrança vai chegar, como também as bênçãos de Deus vai chegar sobre os obedientes. Amém, igreja? Lembre-se que no Monte Gerizim e no Monte Ebal foram declaradas leis que regem a terra, tá? Bênção para os obedientes e maldição para os desobedientes. O que você quer na sua vida? O que você quer ser, ou ter, ou possuir, ou conquistar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos? Pensa nisso. Amém? Vamos ficar.